conversa com o Geraldo Urufino, que é uma pessoa muito inspiradora, muita gente conhece, pode seguir nas redes sociais, procura Geraldo Urufino, Geraldo Rufino que vai encontrar. O Geraldo perdeu a mãe com 7 anos e ele destaca muito a figura da mãe. Para você que está chegando, nós falamos de família, nós falamos do valor da positividade, nós falamos de fé, de felicidade, de Deus. Ele fala muito isso na vida, da presença da divindade, de não achar problema em todo lugar, enfim, de resolver os problemas. E hoje nós vamos, é um segundo passo, porque, além de tudo, ele tem uma empresa vitoriosa, mas não porque não passou por grandes crises, por crises na vida. Bem-vindo novamente. Prazer estar de volta com vocês. Maravilha. Geraldo, eu quero que você, já que você destaca tanto a mãe, o que você lembra daquilo que ela dizia, de palavras que ela dizia, de ensinamentos que ela dizia? O que você lembra? Porque você tinha 7 anos, então é muitas vezes até difícil lembrar. Lembro como se fosse hoje. Porque, como eu disse para você, as pessoas não estão ouvindo a mãe. Estão buscando mentoria na internet e não estão ouvindo quem te deu vida. Achando que essas pessoas estão ultrapassadas porque você tem uma tecnologia, tem um smartphone. Cara, mãe, eu ouvia minha mãe. E minha mãe me dizia umas coisas que fez toda a diferença na minha formação de personalidade. Porque a nossa personalidade forma com 6, 7. Eu já tinha 7 e pouco, 7,5. Então, eu estava pronto. E as coisas que a minha mãe me disse que me gravou é o seguinte. Primeiro, que eu podia. Então, acabou aquela coisa que não pode porque é isso, não pode porque é pobre, não pode porque é negro, não pode porque é gay, não pode por causa da religião, não pode porque é nordestino, não pode porque é brasileiro. Esse não pode, minha mãe dizendo, não é verdade, tá? Você pode, tá? Deus permite o que você escolher. Você só precisa ter cuidado com as suas escolhas. Então, primeira coisa que eu gravei, que eu podia, então eu já me senti um gigante. Pequenininho eu já entendia que eu podia. A minha mãe disse que morar no barraco de eu podia mudar, só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar para mudar aquilo. O dia tem 24 horas, é claro que se eu trabalhasse 8 horas, eu comia, bebia e dormia no barraco de chão batido. Se eu trabalhasse um pouquinho mais, eu podia sair de lá, ou pelo menos pôr um piso. Então eu entendi que aquela condição, quem podia mudar era eu. Uhum. Então também não... Olha que interessante as coisas que ela foi dizendo, ficou gravada na minha mente. A minha mãe disse que ser negro, Ezequiel, isso é muito importante para quem está ouvindo. A minha mãe disse que ser negro era um privilégio. Ela não sabia usar a palavra privilégio. Ela quis dizer que ser negro era um presente, que Deus não ia me fazer com melanina mais para cima ou para baixo para me sacanear. Era um privilégio. Então eu tinha que agradecer ser negro. Eu ser quem eu sou. Então eu agradeci ser quem eu sou, ou seja, eu agradeci ser negro. Quando eu tinha 5 anos, já agradecia o privilégio de ser negro. Então, a minha vida toda, isso nunca foi um problema. Porque a minha mãe já disse que eu podia e já disse que ser negro era bacana, que era um privilégio. Eu acreditei na minha mãe e descobri que ela estava certa. Uhum. E quando você acredita em você, não é a sua melanina que vai fazer diferença, não é o seu cabelo, não é a sua pele, não é o seu gênero, é você. Você escolhe o que você quiser. É você. Cara, Deus te dá livre-arbítrio. Se você escolheu errado, volta, conserta. Então, assim, cara, o que é o padrão? O padrão, para mim, é acompanhar a maioria. Se tem 90 caras fazendo de uma forma, então não vou eu querer achar que o certo é fazer o que faz os outros 10. Isso eu aprendi com a minha mãe. Na favela, a gente copiava. Outra coisa que a minha mãe me ensinou é copiar. Eu copiava os meninos na favela, quando eu comecei a entender que a minha mãe falava que era para copiar, ela falava para eu prestar atenção no que estava em volta. Na favela tem gente boa demais, tem uma minoria que se perde como tem em qualquer sociedade. Bom, mas por que eu copiava os que faziam certo e honestos? Porque eles duravam mais, não é porque eu sou mais honesto. Não tem mais honesto ou menos honesto. Os que faziam certo duravam mais. A minha mãe me ensinou a copiar o certo. Uhum. Então, eu queria durar mais, então eu comecei a copiar os meninos que faziam certo. Então, esses valores, essa energia, essa coisa do acreditar em mim. Mamãe dizia que Deus estava aqui, que era para eu ter cuidado, que qualquer coisa que eu fizesse na vida, não tinha como se esconder, Deus estava vendo. Então, eu entendi, até hoje eu carrego isso comigo. Até meus pensamentos eu controlo entendendo que Deus está ouvindo.
Eu estou pensando, mas Deus está ouvindo, porque Ele está em mim. Eu aprendi isso com a minha mãe. Então, são coisas que minha mãe me ensinou que ficou e vão ficar de forma imortalizada comigo. A minha mãe pegava resto de feira para a gente comer e fazia a gente dividir com os vizinhos. Para eu aprender que naquela condição social eu era locomotivo, eu já podia ajudar o próximo. Então, eu aprendi solidariedade com a minha mãe. A minha mãe, a gente jogava bola no campo de barro na favela e minha mãe não deixava a gente brigar e o castigo se a gente brigasse era ficar abraçado. Para não ter o constrangimento do abraço, a gente não brigava. E olha que aula que essa pessoa me deu, que eu tive recentemente na Universidade de Harvard, e eles estavam ensinando isso com relação a relacionamento. Mas eu aprendi com a minha mãe na favela. Ela me ensinou a conviver com os diferentes. As pessoas eram boas, ou eram diferentes. Então, como a gente não podia brigar, eu aprendi a conviver com o outro. Eu aprendi, nunca mais eu esqueci, eu convivo com as pessoas. Veja o seguinte, a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, a tua mãe também teve um pai e uma mãe. E para ela ser extraordinária, sim, porque eu posso dizer, e todo mundo sabe e capta, você vai perceber, não, mas isso aí de fato é extraordinário, porque essa compreensão de dizer, olha, você pode, nós estamos aqui no barraco, mas você pode. Copia quem faz melhor, quem vive melhor. Enfim, ela teve um pai e uma mãe. Ela aprendeu de quem? Você atribui que ela aprendeu de quem isso aí? Olha, eu acredito que a minha mãe me aprendeu que ela vivia numa situação na roça com tanta humildade, com tanta simplicidade, aquele tempo ainda que os pais escolhiam com quem que você casa, sabe? E a minha mãe foi tão humilde, eu acho que ela já nasceu com essa facilidade de acessar a energia da humildade. Eu aprendi com ela, mas isso veio da essência dela, a gratidão. Minha mãe era uma pessoa muito grata o tempo todo, muito devota, muito temente a Deus e muito grata. E isso levava ela a ser uma pessoa muito humilde. Então, tudo que uma pessoa grata, toda vez que você acha uma pessoa grata e humilde, ela tem a essência da felicidade. E minha mãe passava isso. Eu acho que era da essência dela, porque eu não conheci meus avós. E na época, pessoas que vieram de outro lugar, que vieram uns da Europa, outros escravos. Então, naquela época, a vida era muito mais dura, né? Então, a minha mãe e ela não estudou, não sabia ler, não sabia escrever. Então, na realidade, eu acho que essa bondade veio da essência dela. De onde? Da gratidão, que ela tinha muita, da fé e da humildade, e por conta disso ela era feliz. Minha mãe tocava sanfona com meu pai, cantava em folia de rei. Então minha mãe era uma pessoa muito feliz. Eu acho que essa essência da felicidade eu também copiei dos dois. Mas olha, eu até nem queria sair desse assunto da sua mãe, porque o senhor fala com tanta empolgação que poderíamos continuar só aí. Mas como eu prometi que nós íamos falar também da empresa, daquilo que você foi enfrentando como empreendedor. Você começou a empreender com latinhas. Como é que é? Com 11 anos, você disse, com 11 anos eu já ajudava o meu pai. Como é que foi? Quando minha mãe morreu com 7,5, olha que interessante, vamos voltar para a mãe. Eu queria ser importante, para mim ela era a pessoa mais importante do planeta. Eu queria ser tão importante quanto ela, eu queria servir, eu queria atender, era o que ela fazia. Eu queria ser esse líder importante, que serve, que atende. E aí eu arrumei um trabalho com 8 anos para ensacar carvão, eu trabalhava 12 horas por dia e ganhava meio salário mínimo. Mas esse recurso dava para eu pôr o café da manhã em casa para 9 pessoas. Eu, meu pai e 7 irmãos. E aí eu me tornei uma pessoa com aquela sensação de ser importante para a família. Eu passei a ser importante a partir dali. As pessoas me perguntam quando é que eu virei a chave. Não tem chave. Deus está com as portas todas abertas. Você só precisa ter atitude de empurrar. Então eu fui empurrando. Então eu saquei carvão dos 8 aos 9. Dos 9 aos 11 eu fui trabalhar no aterro sanitário catar latinha. Eu melhorei deu up. Eu subi de grau e fui catar latinha. E lá eu comi o que eu achava, o que eu aprendi, o que eu achei de brinquedo, o que eu achei de coisa boa para comer, para beber, enfeite. Tudo eu achava no lixo. Então o lixo para mim foi como descoberto uma mina, né? E ali eu catava meus reciclados e ganhava dinheiro com aqueles reciclados naquela época. Você falou que eu tenho a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. E eu catava latinha. As pessoas me perguntam, olha, o que mudou de catar latinha e ter a maior empresa de reciclagem na América Latina? Eu digo para elas que mudou o tamanho da lata. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou aquele mesmo carinha que era feliz,
E a minha melhor versão, aos meus 7 anos e meio. Eu tinha mãe. Se eu tivesse que dar uma marcha ré, a única coisa que eu trazia era a mãe. E junto com a mãe eu trazia meus valores, mas eu seria um pouco melhor. Se eu pudesse voltar, eu seria mais humilde, mais generoso, mais solidário, eu seria menos vaidoso, eu seria mais humano. Então, na realidade, todos os dias eu procuro buscar essa melhora, ser um ser humano melhor daquilo que eu não fui no passado. Eu poderia ter sido melhor. Veja, Geraldo, que é extraordinário o teu comportamento e a tua luz, porque se alguém está no lixo, poderia dizer, mas olha, eu estou aqui lascado, olha, eu tenho 10 anos, perdi a mãe, e agora estou aqui no lixo, pegando as coisas, e já cria uma negatividade, e você ali dizia, não, eu encontrei aqui uma coisa que eu posso encontrar muita coisa boa. Olha, a pessoa me pergunta, inclusive, como eu achava coisa boa para comer, que jogava os vencidinhos fora. Não é que era lixo, era vencido. Mas eu não sabia ler rótulo, eu não ia ler nada, eu só comia. E aí você vê que interessante, as pessoas me perguntam às vezes, Ezequiel, se eu tenho trauma. Eu falo, não, gente, eu não tenho trauma. Pensa no negão forte, eu tenho anticorpos. Olha, depois eu tive carrinho empurrando na feira, eu tive alugando carrinho na feira, eu tive vendendo limão na feira, fiz um monte de coisa a nível de ganhar dinheiro. E com 13 anos eu arrumei um trabalho numa multinacional como office boy, mas com aquele espírito empreendedor, aquela atitude de servir, de atender, de ser o melhor naquilo que eu faço. Então eu comecei a empreender nesse CNPJ que não era meu. É quando eu me dediquei a ser dono de uma multinacional, mesmo sendo office boy. Meu comportamento e minha atitude era de dono. Isso permitiu que eu crescesse lá, em 17 anos, de office boy a diretor, de 1 a 121 salários. De 1 a 121. Eu queria que você, sinteticamente, passasse um pouco o teu itinerário da empresa, porque você também enfrentou problemas com a empresa. Você quebrou, você destaca isso em outros momentos. Não tem como produzir sem ter problema, porque o empreendedor é resolvedor de problema. Se não tem problema, não precisa dele. Então, quando você resolve empreender, você precisa fazer a seguinte conta. Eu fazia a seguinte conta. Como CLT, você tem que aprender a fazer gestão. Porque se como CLT você ganha 1, 2 ou 3 salários, não importa se é 2, 3, 10 ou 20. Que seja um salário. Se você não está conseguindo fazer sobrar o seu dinheiro ganhando um salário, é porque você não está fazendo uma boa gestão. Porque a gestão é fazer o simples da melhor maneira possível, dentro da sua possibilidade, mas tem que sobrar o dízimo. Tem que sobrar alguma coisa. Senão não é gestão. Senão você não está fazendo gestão. Se você for bom em fazer gestão ganhando um salário, você vai ser bom fazendo gestão ganhando 2, 3, 10, 100. E você vai continuar sendo bom fazendo gestão de um CNPJ, que já começa com passivo. Então, na realidade, eu comecei sacando carvão, depois fui para a feira catar latinha, depois fui para a feira vender limão. Quando eu fui trabalhar nessa empresa, eu ajudava a minha família o tempo todo. Então, com 15 anos, eu já tinha uma Kombi de sócio com meu irmão. Ele fazia frete, metade da Kombi era minha, eu já sabia fazer gestão, meu dinheirinho já sobrava. Depois dessa Kombi, eu continuei crescendo na empresa, continuei trabalhando 16 horas por dia, não tem milagre, tá? É horas trabalhadas. E eu conseguia crescer profissionalmente, a nível de conhecimento. Eu estudei, eu frequentava as escolas todas, os cursos, treinamento. Eu não fiquei parado esperando que o conhecimento viesse da luz, né? Da luz vem a bênção. Agora, o conhecimento você precisa buscar. Deus já te deu a luz, gente. Deus já te abençoou. Você já está vivo e está com luz. Vai buscar conhecimento. Em vez de ficar vendo piadinha na balada, vai para a balada, curte um pouquinho, vai embora, vai dormir. No dia seguinte, você precisa buscar conhecimento, você precisa trabalhar. Bom, você precisa ser útil para deixar um legado. E eu fazia isso no meu dia a dia. Eu fui crescendo nessa empresa com o espírito empreendedor. Quando eu abri meu negócio, eu já tinha experiência. Eu já fazia com meu irmão, com meu pai, com as minhas irmãs, com meus sobrinhos, mas eu estava no CLT. Os meus sócios eram CNPJ, PJ. O meu era CLT. E eu continuei com a estabilidade emocional de CLT, fazendo boa gestão, sobrando. O que sobrava eu investia nas parcerias que eu fazia fora do meu trabalho. E aí, quando eu saí desse trabalho e fui tocar a JR Diesel, é porque meus irmãos mudaram de ramo, deixaram a empresa vazia, eu fui ter que tocar a empresa e eu comecei a fazer lá o que eu já fazia no CLT. Aí eu comecei a
trabalhar mesmo horário, 12, 14, 16 horas por dia, do jeitinho que eu trabalhava na minha empresa, mas eu tinha os dois trabalhos. Não, eu só saí do meu CNPJ quando o meu do CNPJ dos outros, quando o meu CNPJ que meus irmãos deixaram já me dava sensação de segurança para minha família não ficar em risco. Então eu não fui por risco, eu não peguei um cheque especial e saí investindo, eu não contei com a sorte, eu fiz planejado. Aham. Gente, dá para planejar. Você está na CLT, você tem um salário, começa a pegar o dízimo, um pedacinho daquilo que você conseguiu economizar e ajude alguém. O dízimo foi feito para isso, mas ajude a si mesmo quando você começa a pegar um pedacinho para empreender. Você começa a fazer alguma coisa contando com aquilo que você já tem. Faz com sensação de segurança, não vai por risco, não. De que nós somos emocionais. Se você estiver emocionalmente ruim, triste, chateado, abalado, preocupado, achando que alguém te prejudicou, terceirizando a culpa para o governo, para a sociedade, para a família, para o sócio. Então, essa energia deixa você para baixo, mas quem empreende é você. Você precisa estar bem. Então, eu sempre cuidei de mim primeiro, tá? Eu sempre estive bem, sempre feliz, sempre agradecido. E aí a gratidão traz a humildade. A humildade somada à gratidão traz a energia da felicidade. Com felicidade, você trabalha 16 horas e não percebe. E aí você ganha dinheiro. Geraldo, você destaca uma coisa importante aqui que eu acho que é educativa, porque os brasileiros se endividam muito. Muitos, até uma família de 3, 4, 5 pessoas, muitas vezes está endividada, todos ganham o seu salário, não é muito, mas todo mundo ganha e não conseguem poupar nada. Mais uma palavrinha sobre isso que eu acho que pode ajudar as pessoas também que estão em casa. O crescimento de uma pessoa na parte material, na parte de negócio, na parte de conquistar coisas, o segredo está muito mais enquanto ele consegue economizar do que enquanto ele consegue ganhar. Qualquer valor que você estiver ganhando, se você tiver humildade e sensibilidade para fazer economia, o que precisa para isso? Controlar a vaidade. O que faz você ultrapassar o vermelho, sair do amarelo e para o vermelho, é a vaidade. Você acha que você não é vaidoso e vai fazendo. Daqui a pouco, é que nem andar de bicicleta. Você tira a rodinha, criança, andando de bicicleta, tira a rodinha porque acha que já sabe andar, depois ele tira o pé, depois ele tira a mão, depois ele tira os dentes. O empreendedor faz a mesma coisa. Gente, você está na bicicleta, deixa a rodinha lá, vai na humildade, faz economia, anda com segurança, segura firme a mão, e aí você vai ver que o segredo está enquanto você consegue economizar. Por que 2 pessoas ganham 3 salários? Um tem condição melhor que o outro. É porque um economizou mais que o outro. Não tem milagre. Porque o ganho pode ser igual para todos. Agora, a expertise está enquanto você deixou de gastar. Quem é que precisa de mais de 2 camisetas? Tem gente, eu, por exemplo, já tive 100 camisetas. Que desperdício. Era vaidade minha. Então doa. Mas não tem sentido você ter 100 camisetas. Quem precisa de 20, 30 calças? Não precisa. Quem precisa de meia dúzia de tênis? Então, na realidade, você entender que cada ato seu, quem precisa pegar o dinheirinho do fim de semana e gastar 10 vezes mais num restaurante chique do que fazer uma compra para ajudar alguém ou uma compra para casa. É o mesmo valor. Então, a hora que você consegue ter senso de economia, fazer conta, você não vai deixar de ser feliz. Você pode ser feliz no piquenique, você não precisa ser feliz almoçando no fazano. Então, assim, você pode economizar dentro da sua possibilidade. Você já está no estágio tal, então almoça onde você quiser, tá? Mas se você está começando e está empreendendo, vai na manha. E mesmo depois que você ganhou algum dinheiro, gaste proporcionalmente aquilo que você tem, porque dinheiro não aguenta desaforo. Se você aprender a economizar, com certeza você vai prosperar. As pessoas que estão em casa tiveram a oportunidade de ter uma palavra muito inspiradora de valores, de família, de humanidade, de positividade, de vida, porque naquilo aonde você nasceu e como você se tornou e como você continua manifestando assim essa alegria e essa realização, isso é muito inspirador para todos nós. E eu queria que você deixasse a palavra final, mas já te agradecendo e te desejando saúde, que você viva mais do que teu pai. Mais do que 105 anos. 107. Além disso, sabe o que você podia fazer? Você podia me dar um presente.
Toda vez que você lembrar de mim, fração de segundo, não precisa ser uma oração de 2 horas. Só diz para Deus continuar presente. Amém, amém. O resto é comigo. Tá bom. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho nada de especial que qualquer ser humano não tenha. Todos nós somos semelhantes, o que um pode, outro pode. Eu faço questão de deixar claro que eu sou só um cidadão, por acaso brasileiro, muito abençoado por ter vida e todo dia conseguir levantar de novo. Eu faço o simples, eu faço o óbvio, mas eu faço. Um cara que reconhece e que se fortalece na força, na base, que é a família. Um cara que reconhece que a energia divina se transmite especialmente através da criadora chamada mulher. Então, o valor das mulheres nas nossas vidas, nós precisamos dela até para nascer. Então, essa base, esse calor humano, essa força, me leva a ser um ser humano, todo dia buscar uma meta de crescimento humano. O que o Ezequiel chama de humanização. O que nós chamamos de humanização. Ser um ser humano melhor. Então, eu queria que todos vocês refletissem sobre isso. Quando o dia começar, a primeira coisa para você lembrar é da gratidão. Você ganhou um diamante, 24 horas para lapidar. Não terceiriza, não. Deus já te deu o melhor presente que você podia ganhar. O resto é com você. Pegue esse presente e comece a entender que o Deus vai te acompanhar em todo lugar que você for, através de uma figura viva mais próxima. Então, não chuta o cachorro. Dá bom dia para o porteiro. Deus está em todas as figuras vivas. Eu vivo isso no dia a dia. Eu volto para casa com essa energia, carrego as baterias na base, que é a família, e todo dia eu consigo prosperar. Prosperar, que eu falo, não é ter $1 a mais, é ser um ser humano melhor. Agora, um ser humano melhor, com gratidão e com humildade, ele tem felicidade. A felicidade aumenta, aumenta a produtividade. E aí, por consequência, você melhora o resultado e tem prosperidade. Que Deus abençoe vocês. Que vocês sejam tão abençoados como eu fui a vida inteira. E para isso, basta vocês olharem para dentro e se conectar com Deus, esse gigante que está dentro de cada um de nós. Bênçãos, Deus te abençoe, continue te conservando com esse entusiasmo. Entusiasmo significa ter um Deus dentro. Um abraço para você, para a tua família e muito obrigado pela partilha. Eu que agradeço a oportunidade, Ezequiel.